nome é Alessandra Claire de Castilho, eu sou professora de língua portuguesa. Minha história no Oshman começou em 1991. Nosso primeiro prédio era, na verdade, uma casa. Foi um momento em que a escola era mais oriental do que é hoje, né? Mantinha algumas tradições, né, de uma maneira mais próxima do uso no Japão. Era uma casa que havia sido transformada em escola e eu acho que foi naquela época, naquele universo em que os termos que nós usamos hoje, pai e mãe de sala, ganharam o formato, né? Ganharam a importância, porque éramos mesmo pais e mães. E os animais de estimação. Alguns moravam na sala dos alunos e eles eram responsáveis pelos cuidados, pela alimentação, pela limpeza, e outros, os coelhos e as tartarugas, ficavam fora em outros espaços, né? Eu acho que, apesar do formato ser o formato de uma casa e ter esse lado da família, também foi um lado em que se construiu muitos laços e se aprendeu muito sobre o ser humano. Naquela época era a Kawamura Sensei. A Kawamura Sensei tem uma capacidade de estimular, de envolver e de cativar que é, assim, incrível, né? Irresistível. Quando nós terminamos aquela reunião, eu saí de lá com vontade de dar 10 aulas seguidas. Eu sei que o primeiro Undokai que eu acompanhei inteirinho foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, porque nós chegamos num campo de beisebol deserto, sem graça nenhuma, parecia quase um lugar abandonado. E em cerca de 2 horas, aquilo virou uma festa, né? As bandeirinhas, as cadeiras, as coberturas, o setai, todas as coisas que compõem o nosso Undokai estavam lá muito rápido. E todo mundo trabalhando numa velocidade muito grande, integrado, ninguém precisava mandar nada, todo mundo corria. Éramos poucos, né? A escola era muito menor, mas o evento já era grande. Aí nós ficamos lá paradinhos, né? Minha primeira experiência. Aí eles soltavam os fogos no começo e começava o sorambushi, que é incrível, né? O grito dos meninos, a batida no chão. Foi aquele primeiro momento, sei lá, nunca mais eu vou esquecer daquela sensação. O final do Undokai é com a abertura do Suzuari, né? Que é um objeto grandão assim, feito de papel machê, cheio de papel picado. Aquilo cai no chão de saibro e nós recolhemos papelzinho por papelzinho. Eu nunca tinha trabalhado tanto seguidamente na minha vida. Quando eu achei que eu não ia me aguentar mais, eu olhei para o lado e quem estava terminando de varrer era a Kawamura Sensei. Aí eu pensei, eu acho que eu preciso ser mais forte do que eu sou, né? Porque ela já era uma senhora e ela deu de 10-0 em mim, naquela força, naquela capacidade. Que não era só quando ela falava com paixão pela educação, não. É quando ela vive essa educação. A escola cresceu, né? Nós temos, sei lá, o triplo dos alunos que tínhamos quando eu entrei. E ainda hoje, quando eu produzo um texto do Dia das Mães com eles, por exemplo, eu me emociono, né? Porque esse ambiente é um ambiente que promove, né, o sentimento, que promove o aprendizado de uma maneira consistente, de uma maneira para cada um. Nosso curso aqui foi ficando cada vez mais interessante, né? Hoje nós temos o Sarau do 9º ano, que é um evento simples, pequeno, mas muito significativo para mim e para os alunos. É um momento em que eu tenho a liberdade de dar o formato que eu acredito, né? Graças a Deus eu posso dizer isso, né? O curso que nós temos aqui, o modo como nós trabalhamos, tem muito a ver com o que nós acreditamos. Nenhum professor, acredito, vem aqui para representar o papel. O que nós estamos fazendo aqui não dá para ficar no Oshman se não for de verdade.
Eu vim para cá muito intelectualizada, pensando só na parte racional, né? E a Washman trabalha com esses dois lados, né, que é a forma e o conteúdo. Eu era muito boa em conteúdo, mas a forma era uma tristeza. Eu não conseguia nem encapar uma caixa, a verdade é essa, né? E os alunos com 10 anos faziam trabalhos que eu talvez não fizesse a minha vida toda, né? É um detalhe, né, que permite ao aluno expressar a sua sensibilidade, né, mesmo quando ele não tem palavras. Porque tem certas situações em que nós não temos palavras, mas eles conseguem fazer isso de um jeito que eu fui aprendendo ao longo de muitos e muitos anos, né? Nunca eu vi uma escola em que os grandes gostassem tanto e se preocupassem tanto, né, com os menores, com as crianças que estão nas séries inferiores. Eles são exemplo, mas são também cuidado, são também atenção, carinho. E isso é muito valioso. Nós tínhamos um grupo muito coeso e muito disposto a permanecer. A escola passou por muitas dificuldades até se formar e contou com uma equipe que vestiu aquele sonho, né? Que embarcou naquele sonho e lutou junto por ele, eu acredito, até nós chegarmos onde estamos. O sarau é o sonho, acho que, de todo professor de língua portuguesa, porque ele permite, em tempos de internet, tecnologia, velocidade, imagem, o contato com a literatura, aquela que nós mais velhos estudamos no colégio, aquela que é considerada arte, que não vai passar em 3 anos e 5 anos, né? Que eu tenho um cronista que diz que o bom livro é aquele que para em pé na estante, né? Mas ele não está falando da largura do livro, não. Ele está falando do tempo em que aquele livro faz sentido, do tempo em que aquele livro encanta, né? Do tempo em que aquela obra pode emocionar, ou fazer rir, ou fazer pensar. O Japão é um país que tem concursos nacionais, que tem uma cultura, uma tradição, né, da oratória. Em português praticamente não há. Depois eu descobri que os países latino-americanos têm concursos nacionais com a apresentação de grandes nomes da música, luzes e muita repercussão na mídia, mas eu não sabia de nada disso, né? Aí eu e a professora Sueli pegamos o que nós tínhamos da oratória em japonês, conversamos com os professores de japonês que tinham essa experiência e montamos o primeiro concurso de oratória. Nós tivemos, como eu sou professora de português e essa é a língua materna, eu me dou o direito de, às vezes, dar voz a um aluno que talvez não tem a melhor capacidade de dicção, né? Nós tivemos um aluno coreano que depois eu fui descobrir tinha a língua mais gordinha do que deveria ter. Então, além dele ter o sotaque coreano, ele ainda tinha um problema de dicção real, né? Porque se eu nunca colocar o aluno naquela situação, e ele querendo e tendo produzido, quando é que ele vai se empenhar a superar? Porque poxa, se o menino tem uma ótima ideia, se ele tem o que dizer, a minha função é viabilizar. Se alguém me encontrar essa gravação daqui a 50 anos, né, deverá saber ou vai descobrir que aqui trabalhou uma professora aparentemente desorganizada, né, que aprendeu a se organizar. Hoje, como eu posso dizer, eu me orgulho de manter as minhas coisas muito sob controle, e eu aprendi isso aqui no Washman, né? Consegui juntar forma e conteúdo. Eu acho que essa é a coisa que o Washman marcou mais do que tudo na minha vida, porque o amor à educação, o amor aos alunos, isso eu já tinha. Quando eu escolhi ser professora, eu já pretendia isso. Mas como fazer isso de uma maneira organizada e eficiente, né? Como mostrar, não só pelo que eu faço, mas pelo modo como eu faço, eu aprendi aqui.